Não sei se falando sobre a minha pessoa, né? Eu vi uma entrevista do Scott Patterson, não sei exatamente do caso, e falando sobre a questão da atuação, né? E comparando, e daí eu também entrevistador, né? Falando ali sobre a questão de, não, você tem que se esticar para acender a luz, né? Daí poderia ficar uma coisa um pouco fake na gravação. Você realmente estão falando sobre ele, a questão de mandamentos e tudo mais. Ah, Parcialmente a argumentação deles faz sentido, porque o que eles estão tentando dizer? Eventualmente você pode estar falando sobre algo, e aí que tá, mas isso já é, na verdade, que eu já venho falando há muito tempo. Apenas para dizer que, em relação a esse ponto de você desejar, entre aspas, acender a luz, eu concordo, inclusive, com o que eles estão dizendo. Eu sempre disse isso e venho dizendo isso há muito tempo. Aliás, segundo a argumentação deles, eu nem poderia ser repreendido em 2022. O Scott Patterson está aí confirmando isso, o quê? Desde o final do ano passado, eu acho. Então, quase 4 anos depois da repressão, que não tinha sentido porque eu não. Eu também achava que a repreensão, que a pregação dos mandamentos, e mesmo que a própria repreensão sobre a pregação dos mandamentos não deveria ser feita. Ou que pelo menos isso teria que ser debatido. Então não teria como eu ser repreendido. Né? A repreensão não fazia sentido. E eles dizendo que não, você tem que esticar ali a mão para acender uma luz, uma lâmpada, então ficaria uma coisa fake. Em relação, no caso ali, aos mandamentos. Por exemplo, né? E aí que tá, eu não sei se exatamente fica fake, porque eu penso de uma maneira distinta nesse sentido. Eu não usaria da forma que eles falaram, porque eles estão falando meio como se parecesse algo que não é natural, né, em relação à questão de atuação, e por isso fazem a comparação com a atuação. Né? Eu não concordo inteiramente, mas é complicado porque não é exatamente pelos mesmos motivos. Porque, por exemplo, não é porque eventualmente eu falo uma coisa sem autoridade ou que eu não gostaria de falar, que isso deixa de fazer com que a informação seja verdadeira. Eu concordo que isso faz com que você perca a autoridade. No caso dos mandamentos, para mim, teria que ter justamente esse critério. Nem sempre eu lembro disso, mas sim, eu entendo que sim. Mas o fato é que a informação continua sendo verdadeira. Então aí está. Eles fazem a comparação no sentido de, peraí, se eventualmente a informação é verdadeira, mas eu não gosto da informação, por que eu falaria sobre? Então, aí eles fazem uma certa comparação com a atuação. Para mim não é atuação porque a informação continua sendo verdadeira, não quer dizer que eu deseje falar. Mas eu posso estar fazendo isso por obrigação. Fazer por obrigação, fazer por dever não é exatamente uma atuação, mas faz perder a autoridade. Mas a questão de perder a autoridade sempre foi meu argumento. Ou mesmo até geraria algum tipo de proibição sobre o fato. Eu sempre concordei com isso. Se gera proibição, não pode ser repreendido. É a lógica. É a lógica. No entanto, por aviso, você pode desejar aquilo, mas não no total sentido da expressão. Você deseja um pouco aquilo, mas não suficientemente para poder ter autoridade. Se não tem autoridade, não pode ser repreendido. Fechado, ponto fechado. No entanto, pode ser um pouco desejado, porque realmente aquela informação é verdadeira, eu quero falar a verdade. Então, nesse sentido. Né? Mas é que tá, se você não tem a vontade total, na verdade, você tem uma vontade parcial, não é total, fica estranho. E é o motivo pelo qual, só por causa disso, eu não poderia realmente ser repreendido. Né? Então, sobre a questão de esticar ali. Depois eles fazem a comparação com a questão de papel. Né? De eventualmente um ator deixa um papel em algum local para lembrar a fala, aquilo já não está sendo natural. Então, isso eu não. Veja, aí nós temos 3 categorizações de informações: informações que nós gostamos, informações que não gostamos, também não odiamos, então a gente deixa ali para eventualmente não esquecer, mas não que a gente desgoste da informação. E informações que nós não gostamos, que nós achamos muito ruins. Mesmo a primeira informação que nós gostamos, eu posso eventualmente escrever para me garantir, para ter uma garantia mnemônica, uma garantia de memória. Que não há erro nenhum nisso. Eu gosto muito de uma informação específica. Mesmo que ela seja natural para eu falar e que provavelmente eu não vou esquecê-la, eu posso escrever ela só por garantia, mesmo que de repente eu até saiba que eu não vou esquecer da informação. Porque eventualmente eu acho, de alguma forma, importante, eu gosto da informação e concordo com ela e quero que de alguma forma ela seja exposta. Eu posso tentar me garantir do mesmo jeito. Só porque eu tenho uma garantia da minha própria memória, do meu próprio coração, do meu próprio gosto, de que aquela informação não vai ser esquecida, eu posso não confiar nesses elementos e mesmo assim escrever. Então
Não sei, não vejo problema nisso. É apenas uma garantia. Eu posso fazer a escrita no caso da atuação, e mesmo para a profissão de ator, eu posso fazer a escrita e deixar ali, e não necessariamente usar essa dália, né? Não usar essa garantia. Continua sendo uma garantia que você não precisa usar necessariamente, mesmo que você goste da informação. Só porque você escreveu a dália não vai fazer você esquecer. Né? Então eu não concordo com isso. E nas outras duas hipóteses, né, na informação que você não desgosta, mas também não ama, ou na informação que você odeia, aí, por você achar a informação necessária, mesmo que você não goste tanto dela, ou que você não tenha nenhum sentimento particular por ela, você pode escrever justamente para garantir a memória, uma vez que a informação pode ser necessária no resto daquilo que você está falando. Talvez eu discordo nesse ponto, porque eu não acho que, por exemplo, se eu for fazer uma pregação, já vou falar talvez um pouco mais sobre isso, se eu for fazer uma pregação, qualquer fala específica, não necessariamente eu vou gostar de todas as informações, mas eu posso entender que uma informação é necessária para completar mesmo aquilo que eu gosto. Então, assim, aí que tá, nós não precisamos falar só sobre aquilo que nós gostamos, inclusive a profissão de ator, eu imagino. Porque o texto ali tem que estar fluindo e tal. Não sei, porque eu acho que tem atores que vão ter que eventualmente memorizar falas que eles não gostam. E aí ele vai memorizar ou eventualmente ter garantia e colocar ela em papel. Não, mas ele já não está fluindo. Depende, porque se for uma informação que ele goste, na personagem que ele está fazendo, se ele gostar da informação, eles já vão tentar relativizar. Não, mas se ele gostar da informação, então realmente é mais fácil lembrar. Você não precisaria colocar a dália. Agora, num segundo momento, se ele tem uma informação no texto que ele não gostaria de falar, mas que ele tem que falar porque é o texto, a chance dele esquecer é maior, né? Nem sempre tudo aquilo que nós falamos concordamos, sendo situações reais da sua vida. Ou como ator, eu não sou ator, então nunca atuei, não precisei decorar a fala, né? Bom, já fiz declamação, mas não muitas vezes, mas já fiz declamação, tive que memorizar texto. Nem sempre, em situações situações de vida, a gente vai ter que falar só aquilo que a gente gosta. Então a chance é maior de esquecer, não é mesmo? Concordo com o Scott Patterson. Assim na vida como na atuação. Se você está atuando em uma informação ali você não gosta muito de falar. Ele mesmo falou da informação, a informação ali, uma piada que eles fizeram com o Tom Cruise, e que ele achava meio bizonha a piada. Então você pode memorizar uma coisa que você não gosta ou que você não concorde. Então, talvez ele gostou um pouco do tipo de material, mas ele não concordar. E eu imagino que haja outros textos memorizados por atores que eles nem só não concordavam, eles não gostavam da informação em si, e tiveram que memorizar e falar, assim como na vida. Na atuação, você fala coisas que você não gosta, como ator. Imagino, né? Quantos atores já tiveram, quantos textos tiveram que ser memorizados e quantos textos tinham informações que a pessoa não queria falar, ou até peças de informação que de repente a pessoa também achou mal escrita, não concordou do jeito que foi escrita, não gostou do jeito que foi escrita, vai ter que memorizar e falar do mesmo jeito. Ou o próprio conteúdo da informação, como eu estou dizendo, é algo desagradável, a pessoa não queria ter falado, mas é o trabalho, aí vai lá e fala. Né? Ou seja, aí precisa memorizar, aí talvez precisa da dália. Né? Só para fazer uma comparação com as pregações que eu fazia, claro que eu fazia uma garantia de informação mesmo nas pregações que eu gostava de fazer. Eu fazia uma garantia de escrita de pontos a lembrar para pregar. Né? Detalhe, no meu caso, eu gostava das pregações, eu nunca gostei da frequência. Eu acho que eu gostaria mais das pregações quando eu pregava pelo Novo Testamento, quando eu era crente, eu preferia bom, agora perdi. Eu preferiria que eu pregasse numa frequência menor. Eu gostaria mais das minhas pregações se eventualmente eu pregasse numa preferência menor. Eu acho que se eu pregasse numa preferência, ou se eu pregasse numa frequência menor. Né? Se eu pregasse numa frequência menor, eu ia gostar mais das minhas pregações ainda. No entanto, mesmo do jeito que estava lá, né, não quer dizer que nas situações em que eu gostava da pregação, porque eu não escolhi a palavra, né, nas situações em que eu gostava de pregação, não quer dizer que eu não tinha ali a minha própria dália para memorizar. Só que ela era de garantia, normalmente eu não olhava para o papel. Eu não precisava olhar para o papel. Aliás, nem nas informações, por situações de informações que eu não gostava de passar, ou nem isso, pregações específicas que eu achava a pregação inteira meio, de repente, um pouco chata, alguma coisa, nem nessas eu olhava papel. Assim, então, tipo,
Aí que tá, fazia minha garantia justamente para. Porque o ato de escrever eu já memorizo, né? Pelo menos algumas coisas. Às vezes eu dava uma olhada, mas eu não precisava tanto. Nem nas situações que eu não gostava. Não que eu esteja me defendendo falando isso, porque eu sempre fiz a minha garantia. Né? Mas aí que tá, as minhas garantias de memória eu fazia até nas pregações que eu gostava, nas informações que eu gostava de passar. Até nisso eu escrevi. Né? Eu fazia ali uma garantia para dar. De repente precisava dar uma olhada e falava, mas eu só usava como garantia, mas eu gostava das informações. E isso reduzia a minha necessidade da minha dália, reduzia a necessidade do meu memorando ali. Né? Ou como já diria o nosso glorioso Space Ghost, reduzia aí a necessidade de fazer, vamos dizer, notas mentais. Né? Não, no caso ali não, era uma nota física. Né? Mas ali nota mental não, justamente, porque nem nota mental eu precisava tanto fazer porque era um pouco mais fluido, fluía a informação. Então eu não precisava tanto de nota mental como não precisava de nota física, de nota em papel. Né? E mesmo nas pregações que eu não gostava, eu também não precisava de nota mental. Né? Então eu estou brincando com o nosso glorioso Space Ghost. Massa a música, a vinhetinha do rock. Do Space Ghost. E é isso. Então, mesmo eu também fazia garantia de memória. Ali escrevia no papel para não esquecer aquilo que eu gostava. Mesmo que aquilo que eu usava em pressão, eu não deixava de escrever aquilo, muitas vezes. Né? Só porque eu. Aí tá, isso que eu estou tentando dizer. Só porque eu escrevo uma coisa e coloco uma dália, mesmo um ator faça isso, não quer dizer que ele não gostou do texto. Não, mas de repente aquilo não está fluindo. Não necessariamente. Se ele colocou um papel ali para garantir a memória da cena, não quer dizer que aquilo não está fluindo. Ele só colocou aquilo como garantia. Ele pode fazer um trabalho fluido, fazer um fluxo bom de trabalho, gostar do que ele está fazendo, gostar da série que ele está, gostar do texto. Não quer dizer que ele não vai ter uma garantia de memória ali, porque eventualmente ele pode errar alguma coisa, mesmo naquilo que ele gosta muito, muito de fazer. Não, mas ali ele colocou o papel, não está falando. Não, mas não é presunção. Se você colocou alguma coisa no papel, escreveu alguma coisa no papel, não é garantia de que o teu trabalho não seja fluido, ou que não haja um fluxo bom no seu trabalho. Isso não é garantia. A pessoa está fazendo uma garantia de memória só. Não, é porque eles estão fazendo uma falsa analogia. Se você colocou o papel, automaticamente é porque o teu trabalho não é fluido. Porque você não vai lembrar aquilo que você está falando. Não necessariamente. Você pode lembrar daquilo que você está falando, gostar do que você está fazendo, mas você vai ter uma garantiazinha ali. Eu não vejo isso como uma contradição como Scott Patterson coloca. Acho que não tem nada a ver. Acho que muitos atores vão usar a questão da memorização, de olhar para um papel, de olhar para um objeto, sem lembrar do texto, só olhar para o objeto já vai lembrar do texto, gostando do texto, gostando da peça que está fazendo, ou mesmo que seja um seriado de televisão, qualquer coisa, televisiva, qualquer coisa transmitida, né? Ou em inglês como eu diria, broadcast, qualquer coisa que seja broadcast, né? A pessoa pode colocar ali um papel para garantir, aí que tá, porque ela pode colocar um papel para garantir e que ela mesma acha que ela não vai precisar olhar. Ela só coloca como garantia, mas o texto está fluido, ela conseguiria e gosta daquele texto e trabalharia corretamente, aquilo está fluindo no seriado e ela faz normalmente. O fato dela fazer o trabalho normalmente e bem feito não quer dizer que ela não vai ter uma garantia de memória, isso que eu estou dizendo. E colocar lá a dália não significa que ela não está tendo um bom fluxo de trabalho, porque eles estão fazendo uma interpretação muito 880 que não é real, na verdade, não é uma interpretação realista. As pessoas que gostam dos seus trabalhos vão fazer garantia de memória, isso é normal. Mesmo naquilo que elas saibam que elas vão lembrar. Né? Eu fazia isso. Eu fazia dália de memória, empregação, gostava da informação que eu estava fazendo, eu não olhava para o papel. Eu não olhava para o papel. Não, você está olhando para o papel ali. Não, eu não olhava para o papel. Eu não olhava para o papel que eu tinha, que eu levava a pregação, para dar um exemplo. Então isso, justamente, se ele está dizendo que coloca o papel para lembrar, é uma prova de que o fluxo do trabalho de alguma forma não está acontecendo. Não, mas então peraí, você tem que ver se a pessoa realmente precisa, aí que tá, a contraprova disso é verificar se a pessoa realmente está olhando para o papel que ela colocou ali na cena, para tentar lembrar do que ela tem que falar. Se ela não olhou, é porque ela não precisa. Porque às vezes a pessoa está colocando de alguma forma a sua própria insegurança. Talvez um pouco o meu caso, eu colocava a minha própria insegurança, que eu não acho exatamente errado de ter, né? Eu colocava a minha própria insegurança para, vai que eu esqueço a informação. Mesmo que eu acho que eu não vou esquecer. Né?
porque eu gosto daquilo que eu estou falando. Então, eu não concordo. Então, justamente, se a gente for pensar nesse ponto, pelo próprio aspecto da fé, eu não quero me esticar ali para acender a luz, né? A lâmpada, porque se eu tenho que me esticar porque eu não sei onde é que está o interruptor, então fica uma coisa meio irreal. Se esse é o caso, isso prova justamente que, no caso, eu preferiria, de repente, de alguma forma que estava a minha fé anterior, o que de certa forma, só que ao mesmo tempo é contraditório. O que eles estão falando, ué, mas se eu preciso me esticar, justamente, como é feita a repreensão antes, em 2022, em relação à fala dos mandamentos, que não se sabe se é uma coisa que eu quero que seja dita, então não tem como repreender. Se agora estão dizendo que eventualmente não esticar para acender a luz é algo que representa uma certa falsidade, então automaticamente vocês estão admitindo, no caso, que não se poderia forçar e empurrar a pessoa no precipício, no caso, para acender a luz para os outros, não é mesmo? Então fica esse complemento ao canal.